Olá, meu caro, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E nesse vídeo nós vamos falar a importância, o motivo do porquê você precisa aprender e conhecer a Idade Média e principalmente porquê que o seu filho ele precisa conhecer a Idade Média. E eu vou dar alguns destaques aqui ao que está acontecendo no sistema de ensino atual de história nas escolas do Brasil, para que você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, enfim, você com certeza deve conhecer alguma criança que está dentro do sistema de ensino e que você precisa observar, cuidar da educação desta criança, principalmente se ela é a sua filha, o seu filho. Então, você que é mãe, fique muito atenta a este ensinamento aqui que eu vou dar e a esta importância para a educação medieval. Vamos lá. A Idade Média, meus caros, ela é um período de 1000 anos onde toda a civilização surgiu durante esse período. A Idade Média, ela foi o berço da civilização ocidental. Nós temos vários autores, vários livros que abordam isso. Eu já indiquei aqui livros a respeito, já comentei a respeito da formação do Ocidente. A nossa civilização aqui no Brasil, a nossa sociedade, ela é uma sociedade ocidental. Ela é uma sociedade que recebeu o conhecimento do mundo a partir da Europa, a partir dos portugueses, a partir dos espanhóis. E isso é ruim, professor? Não! Isso é fundamental. Porque entre todas as civilizações, entre todas as culturas, a cultura ocidental é a mais elevada. Inclusive, isso daria um tema para uma aula que provavelmente eu tenho que passar para vocês aqui no YouTube ou algum outro aspecto a respeito disso, de alguma forma, algum outro vídeo, né? Então, a palavra cultura, ela traz em si duas bases, né? A base da palavra culto, né? Que vem de cultuar o sumo-bem, de cultuar a Deus. E a agricultura também ela está ligada a um desenvolvimento, a uma elevação, a uma evolução, não aqui o sentido de evolução darwinista, mas o sentido de evolução em um processo de mudança, de um certo progresso, né? Por causa que a palavra cultura está ligada à agricultura. Por que a palavra cultura ela tem esses dois elementos de elevação e de culto ao sumo bem? Porque nós usamos a palavra cultura ligada ao divino, a palavra culto. Então, a cultura mais desenvolvida é aquela que cultua o sumo bem, aquela que está orientada para o bem, para um bem maior, para o nível mais alto da ética, o nível mais alto da moral, o nível mais alto da fé. Ética e moral seria a mesma coisa, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem que a palavra cultura, ela traz esse elemento de culto. E ela está ligada à palavra agricultura. Então, ela tem que dar um desenvolvimento. O que é cultura? É aquilo que está orientado para o sumo bem e aquilo que desenvolve a civilização humana. Então, uma cultura, por exemplo, que faz um mal, né? Por exemplo, os maias, né? Que realizavam no seu aspecto cultural religioso sacrifícios humanos. Aquilo era bom? Aquela cultura estava certa? Não. Então, foi correto os jesuítas terem orientado aqueles indígenas a abandonarem aqueles cultos antropofágicos, de rituais de sacrifícios humanos, de canibalismo que existia aqui na América. Isso foi feito por causa de um ensinamento cultural. Olha, você precisa abandonar esse hábito ruim e adotar um hábito bom. Porém, hoje, durante o relativismo moral que nós vivemos, a cultura se tornou apenas o aspecto de toda aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Então, tudo é cultura. Porém, na Idade Média, na cultura antiga, clássica, grega, cultura não era tudo que o homem fazia. Era tudo que o homem fazia orientado ao sumo bem e aquilo que desenvolvesse um progresso dentro da civilização, dentro da sociedade que aquela cultura pertencia. Então, hoje, por conta dessa relativização da cultura, há um princípio de que todas as culturas elas estão igualadas, o que está errado. E, infelizmente, muitas pessoas aprendem deste modo.
Meus professores de história, ouvindo eu falar isso, né, meus professores da universidade, da minha pós-graduação, do meu mestrado, ouvindo eu falar isso, vão estar rasgando as vestes. Porque esses caras, eles têm um pensamento relativista. Para eles não existe verdade, não existe um grau de superioridade entre culturas. Agora, se nós olharmos para a realidade, isso fica evidente. Você tinha aqui a cultura indígena dos tupinambás, dos tupiniquins, né, das tribos tupi-guaranis em geral, que realizavam rituais de antropofagia, de sacrifícios humanos e que comiam carne humana. E aí aparece uma cultura diferente, uma cultura ocidental portuguesa que diz, olha, você não precisa fazer isso porque Cristo já morreu por você, você não precisa realizar nenhum sacrifício a nenhum Deus porque o próprio Deus se sacrificou por você. Ora, peraí, qual é aqui o princípio de sumo bem? Qual que está ligada, qual cultura está ligada a um sumo bem? A um bem maior. É claro que a cultura ocidental. Então, nós precisamos dar destaque e agradecer a Deus que nós fomos civilizados pela Europa. Graças a Deus nós somos civilizados pela Europa. Senão nós estaríamos perdidos aqui como tribos aborígenes, como tribos que estão lá no Paleolítico, um fazendo sacrifício do outro. Graças a Deus nós não fomos civilizados pela cultura oriental. Né? Como os hindus, que têm elementos problemáticos de divinização de animais, ou você gostaria de estar aí no templo dos ratos, lá de 20 mil ratos, conversando com seus ancestrais, tomando leite com seus ancestrais que estão encarnados em ratos. Né? Graças a Deus, nós não fomos civilizados por outras culturas, e sim pela cultura ocidental, que de todas as culturas é a cultura mais elevada. Para eu explicar mais profundamente isso, eu precisaria de uma aula específica, um vídeo específico para isso. Se você quer, diga aqui nos comentários que eu gravo. Dependendo do número de comentários, a gente grava aí esse vídeo. Vamos ver se a gente bate em uma meta. Então deixa aqui o seu comentário. Eu quero aprender mais sobre a cultura ocidental. Enfim, então esse é um ponto. Agora, o que acontece? Tá? Nas escolas, a Idade Média ela vem sendo abandonada de maneira periódica. No meu tempo, e provavelmente você que está assistindo esse meu vídeo, se você é pai, mãe, ou você tem aí a idade entre 30 e 40 anos, você também aprendeu desta forma. Um período inteiro de Idade Média dentro da escola. Era a 7ª série. Hoje, se não me engano, a 7ª série está ligada a 7ª série não, a 6ª série, que está ligada hoje ao 7º ano. Na 6ª série, todo o conteúdo ele era orientado para a Idade Média. O ano inteiro você via a Idade Média, você via a Idade clássica, antiga, na 5ª série, na 6ª série Idade Média, na 7ª série você aprendia a Idade Moderna, na na 8ª série você aprendia a Idade Contemporânea. Se você pegar os livros didáticos de história de 20 anos atrás, você vai encontrar isso. 10 anos atrás você ainda encontra isso. Acredito que 10 anos já não. Já estamos em 2024, 2014. Já houve alterações por conta da BNCC, que foi criada em 2014. Mas vamos dizer aí 15, 20 anos atrás, você encontra este modelo de conteúdo na nossa formação. Então aí 20 anos atrás. O que acontece agora? Quando foi passado, inclusive, foi feita a BNCC, a Idade Média ela diminuiu a quantidade de conteúdo dado na disciplina de história, ela diminuiu e foi substituída aí para um ensinamento da cultura africana e da cultura indígena. E aí o que acontece? As crianças hoje, elas não aprendem tanto a respeito da Idade Média, porque ela ficou reduzida apenas a quase, vamos dizer assim, 2 trimestres ou um trimestre, porque ela ficou ligada ao último trimestre do 6º ano e ao primeiro trimestre do 7º ano. Mais ou menos isso. E aí o que acontece? O último trimestre, meus caros, nas escolas, os professores eles estão fazendo recapitulação, provas de recuperação, provas de conclusão do ano, e o conteúdo do último trimestre ele é muito reduzido. Nenhum professor
e nenhuma escola consegue cumprir todo o cronograma de ensino que é colocado. Inclusive, eu costumo dizer que cronogramas são para paz de espírito, porque se você faz um cronograma, olha, 99,9% de chances de acontecer de maneira diferente, ou antes ou depois, nunca é quase na hora. Então, no modelo de ensino aqui, que nós temos no Brasil, a Idade Média ela fica reduzida. Aí ela volta para no 7º ano, no início do trimestre. E aí o que acontece? O professor, muitas vezes, ele vai e passa rapidamente por esse conteúdo por causa do foco no ensino da cultura indígena e da cultura africana. Ah, professor, você é contra o ensino dessas culturas nas escolas? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que a Idade Média ela é importante. Por que ela é importante? Por que a gente tem que aprender? E principalmente, por que as crianças precisam aprender a respeito da Idade Média? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só, o Brasil. O Brasil, ele surgiu, ele nasceu do encontro entre os portugueses e os indígenas. Quando os indígenas estavam aqui nessa terra, isso aqui não era Brasil. Não existia Brasil. Os indígenas não se diziam, eu sou brasileiro. Não existia. O que existia aqui era um território dividido em porções étnicas, onde os indígenas eram nômades. Algumas tribos possuíam algum sistema de sedentarismo, mas a maioria toda já era um nomadismo, e elas ficavam brigando entre si, lutando entre si, por regiões, buscando comida, caça, enfim. Veja, não havia uma civilização estabilizada que se dizia, eu sou brasileiro. Não existia. Essa civilização ela surge com os portugueses. E o que acontece? Para nós entendermos a mentalidade dos portugueses, nós precisamos entender a formação de Portugal e entender a cultura medieval. Porque Portugal nasce na Idade Média, nasce num dos séculos mais importantes do desenvolvimento da cristandade, da alta cristandade, que vai do século XI até meados do século XIV. Durante este período, nós temos aí o maior ápice da civilização europeia, e é durante este período que nasce Portugal. E Portugal, os portugueses em geral, quando eles saem em busca de encontrar as Índias, de fazer a sua expansão marítima, eles têm uma mentalidade medieval. Essa mentalidade medieval é uma mentalidade teocêntrica. Não é uma mentalidade moderna, onde a economia é o centro. E aí o que acontece? Os professores não ensinam corretamente a cultura medieval, não ensinam corretamente sobre a formação de Portugal. E aí eles ensinam a história do Brasil a partir da cultura indígena e tratam o povo português como um povo invasor a um território. E que a civilização que surge a partir do contato com a cultura portuguesa é uma civilização de destruição, porque os portugueses, os jesuítas vieram para cá para destruir a cultura indígena. E esse elemento é apresentado para as crianças e aí elas não conseguem compreender corretamente o início da história do Brasil. Então, os pais, eles precisam estar atentos e ensinar para os filhos, se a escola não dá isso, o pai precisa complementar o ensino medieval do filho. O pai precisa aprofundar esse período, porque se ele deixar à mercê da escola, vai acontecer como ocorre nas outras disciplinas. A criança não aprende português corretamente, não aprende inglês corretamente, não aprende matemática corretamente. Você acha que ele vai aprender história corretamente? É claro que ele não vai aprender história corretamente. O sistema de ensino hoje não é feito para você aprender corretamente as coisas. E se você deixa o seu filho à mercê desse sistema, seu filho vai ficar passivo diante de um ataque realizado à sua consciência. E você precisa dar elementos que defendam a criança. Então, o estudo da cultura medieval é essencial, o estudo, da história medieval é essencial para você entender o nascimento da cultura ocidental. Cultura essa que nos formou como civilização, que nos forma como civilização, que inclusive é hoje o foco do ataque das ideologias, quererem destruir a civilização ocidental. Então nós precisamos resgatar uma história que existia há 20 anos atrás, de importância para a Idade Média. Claro que não é
aquele modelo de 20 anos atrás que vai dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, que é não sei o que, bababá. Pelo menos tem isso, né? Entre não ensinar e ensinar errado, eu acho que ainda é melhor não ensinar, porque daí você aprende só de uma vez, aprende da maneira correta. Né? Então até tem uma certa evolução nesse esquecimento do ensino medieval. Mas, de todo modo, nós precisamos ensinar a Idade Média do jeito certo para as crianças, principalmente para os nossos filhos. Então este vídeo aqui é este alerta aos pais da importância do ensino da Idade Média para as crianças, porque sem isso a criança não entende a formação do seu próprio país, da sua própria cultura. Então eu queria deixar esse vídeo aqui de destaque para vocês, para que vocês se aprofundem, e eu estou aqui para ajudá-los, né? Os vídeos de conteúdo, de aulas que eu vou dar aqui para crianças, eu vou dar conteúdos gratuitos aqui de aulas, de conteúdos para as crianças. Então os pais se inscrevam no canal, vão ter vídeos aqui diretamente para as crianças, com aulas de conteúdo sobre Idade Média, sobre biografias, que eu estou preparando para abordar aqui no canal. Então, pai, se inscreva aqui no canal, entregue esses vídeos que eu vou fazer para os seus filhos assistirem. Não vai ter nada de errado ali, não vai ter nenhuma palavra, nenhuma ideia passada errada, vai ser tudo feito da maneira correta. Então eu vou te pedir, se inscreva no canal, fique atento a esses vídeos para você compartilhar com o seu filho, porque tudo aqui está sendo feito, planejado para que as crianças aprendam a verdade. Costumo dizer assim, deixe que eu seja o professor do seu filho. Essa é a minha vocação, é ensinar as crianças, ensinar a verdade para as crianças. É isso que alegra o meu coração, que entusiasma a minha vida. Essa é a minha vocação, é ensinar. Desde o meu primeiro estágio que eu fiz, eu percebi ali que eu tinha uma vocação. Essa vocação de ensinar a história corretamente para as crianças. Então, eu estou aqui para ajudá-lo, pais. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar apavorado, porque eu estou aqui para ajudar você. Um abraço, Deus abençoe e aguardo o seu filho aqui nos vídeos que eu vou preparar para as crianças.